Fala galera, tudo certo? Voltando hoje com a aula 2 da nossa série do zero no trading, se você não viu a aula um primeiramente, você deve parar esse vídeo aqui e assistir ela primeiro. Ela está disponível aqui no meu canal também. Pode ir lá assistir primeiro a aula um que já está finalizada, e depois você vem para essa segunda aula aqui. Porque hoje eu vou usar conceitos diretos que eu acabei passando na primeira aula, sobre candle, sobre time frame. Eu acabei explicando lá algumas coisas que quem não assistiu e não conhece nada de trading, nada de mercado, vai acabar não entendendo. Claro, quem já entende de mercado não precisa estar assistindo, mas é bom reforçar essa parte, né? Bom, hoje o assunto é tendência. Você já deve ter ouvido alguém falar o mercado está em alta ou o mercado está em baixa. Mas o que realmente significa isso? E como você consegue enxergar isso no gráfico? É isso que eu vou estar passando para a gente destrinchar hoje, para vocês começarem a entender o que a gente observa no gráfico, além de time frame, além dos candles, né? E vamos lá. E por que a tendência importa? A tendência ela é a nossa maior aliada, é o ponto mais importante que a gente pode estar utilizando para pegar nossas operações. Saber identificar a tendência é importante porque qualquer pessoa no mercado vai necessitar dela uma hora. É a partir dela que você entende se faz sentido buscar uma compra ou buscar uma venda, ou nem operar naquele momento, talvez. Entende? E a melhor parte é você não precisa de nenhum indicador. Somente olhando a sequência de candles aqui no gráfico, você já consegue ter uma noção do que está acontecendo no gráfico naquele momento, para qual direção você vai buscar suas operações. Bom, antes da gente identificar o que é uma tendência de alta ou de baixa, a gente precisa entender o que é um topo e o que é um fundo. O próprio nome já diz, mas o topo ele é o ponto mais alto entre três candles, basicamente. Aqui a gente tem um topo, por exemplo, porque esse candle à esquerda foi mais baixo e o candle à direita foi mais baixo também. Tá vendo? Então esse aqui é um topo. Aqui a gente tem um fundo se formando, porque esse candle é mais alto, o fundo dele, e o fundo desse candle é mais alto do que esse aqui. Ou seja, tivemos um fundo básico e rápido. Isso é topo e fundo. Bom, tendência de alta. Quando o mercado está em tendência de alta, o que você vai observar é uma sequência de topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos também. Ou seja, o preço sobe, forma um topo, cai um pouco, forma um fundo, mas esse fundo é mais alto que o fundo anterior. Depois ele sobe de novo, forma um topo ainda mais alto que o topo anterior, e assim por diante. Esse padrão de topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, é a assinatura visual de uma tendência de alta. Enquanto esses padrões se mantêm, a gente entende que o mercado está comprador, ou seja, favorece compras. Deixa eu pegar aqui no gráfico para mostrar para vocês entenderem. Ó, por exemplo, aqui a gente tem um fundo, aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem um topo, aqui tem um fundinho, aqui tem um topo, aqui tem um fundo, topo, fundo, topo, fundo. O mercado está em tendência de alta, ou seja, nesse momento a gente vai buscar por compras. Nesse momento a gente não vai estar querendo pegar vendas, porque a gente tem que ir atrás da tendência sempre. Ou seja, nesse momento era compras. E agora a tendência de baixa, né? A tendência de baixa é o espelho disso, obviamente, né? Você vai observar uma sequência de topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos também. O preço cai, forma um fundo, sobe um pouco, forma um topo, mas esse topo é mais baixo que o topo anterior. Depois, cai de novo, forma um fundo ainda mais baixo que o anterior, enquanto esse padrão de topo mais baixo, fundo mais baixo se mantém. Dizemos que o mercado está vendedor, favorecendo quem vende. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Depois que fez esse topo, a gente pode ver aqui, fez um fundo, fez um topo mais baixo que o anterior, fez um fundo, fez um topo mais baixo que esse anterior, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo. Aqui poderia ser que ele revertesse para compra, para começar uma tendência de alta. Porém, ele veio e fez mais um fundo mais baixo. Topo, fundo, topo,
fundo, topo, fundo. A gente consegue ver que tem uma tendência de baixa predominando neste momento. Ou seja, nós vamos buscar por vendas. A gente não vai querer estar comprando nesse momento porque as compras tendem a não ser tão boas, entende? Mas daí tu pode me pedir, e quando o mercado não faz nenhuma coisa e nem outra, né? O que que a gente faz daí? Nesse momento, é um mercado em consolidação que a gente fala, né? Ele não está fazendo nem topos e nem fundos mais altos, nem mais baixos. Ele fica meio que balançando dentro de uma faixa, sem definir uma direção clara. Isso a gente chama de mercado lateral ou mercado de lado. É geralmente o mercado mais traiçoeiro de operar, porque não tem uma direção clara favorecendo compras ou vendas. Muita gente perde dinheiro justamente por tentar operar tendências no mercado que na verdade está de lado. Tá, mas como é que a gente identifica esses momentos para não estar operando? Ó, aqui eu posso estar marcando este momento: alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Percebe que neste momento aqui não é legal estar operando, porque ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ele fica assim de lado e tem alguns momentos do dia que isso ocorre mais vezes. Geralmente no horário do almoço, de Nova York, são momentos que do dia em relação ao tempo que esses movimentos de lado ocorrem mais, ó. Aqui ele estava querendo engatar uma tendência de alta, porém voltou a ficar de lado, ó. Muita gente tenta operar nesses momentos, mas acaba perdendo dinheiro. Voltando aqui para nossa sequência da aula, a gente já fez a abertura, porque a tendência importa, o que é um topo, um fundo, tendência de alta, de baixa, e quando não é nenhuma coisa nem outra, que eu acabei de explicar. Mas como que isso muda com o time frame? Porque no gráfico de 1 minuto, vamos dar um zoom aqui um pouquinho maior, a gente pode ver que aqui no momento ele estava com uma tendência de baixa, né? Porém, no gráfico de 1 hora, a gente olhando ele um pouco mais aqui, mais numa hora, ele está indo em tendência de alta ainda, fazendo fundos mais altos e topos mais altos. Ó, pegar essa ferramenta que ela facilita a visualização. Aqui, 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 aqui. Percebe que ele está fazendo ainda fundos e topos mais altos? Então a tendência geral numa hora, por exemplo, é de alta. Essa é a questão que eu comentei com vocês do time frame. Numa hora ele está visando alta ainda, ou seja, posições compradoras são mais relevantes do que vendedoras. Mas no minuto, hoje, ele deu operações de venda neste momento, entende? Não chega a pagar tanto como operações de compra. Olha o movimento de alta como foi muito mais relevante do que esse movimento de venda aqui, entende? Tem toda essa dinâmica de estar entendendo e sabendo para onde operar daí, né? Bom, a gente agora abordou essa parte de como isso muda com o time frame, já conseguimos ver na prática. E vamos recapitular agora o que a gente viu tudo hoje. Topo é onde o preço parou de subir e começou a cair. Fundo é onde o preço parou de cair e começou a subir. Tendência de alta é uma sequência de topos e fundos cada vez mais altos. E tendência de baixa, uma sequência de topos e fundos cada vez mais baixos. E quando isso não acontece de forma clara, o mercado provavelmente está de lado, que são os piores momentos para a gente estar buscando operações, que nestes momentos a maior parte dos traders perde dinheiro tentando operar um mercado sem tendência. E com isso a gente já consegue olhar para qualquer gráfico e identificar se o mercado está em alta, baixa ou andando de lado. Só de olhar a sequência de topos e fundos, sem precisar de nenhum indicador nem nada. Na próxima aula da série, eu vou tá indo um passo além. Vou estar passando para vocês de como saber quando essa tendência está continuando e quando ela pode estar prestes a virar para uma tendência contrária. Se o preço está subindo, pode voltar a cair. Eu vou estar explicando isso de uma melhor forma para vocês, tá? E já se inscreve no canal para não perder nenhuma aula, para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui futuramente. E até a próxima, galera. Valeu!